Oi, gente, boa tarde, né? Vou esperar o pessoal chegar para a gente começar essa live que eu programei para fazer em formato de aula, né? Então, dá uns minutinhos para o pessoal chegar e a gente vai falar um pouco sobre, né, a neurobiologia do medo. Né? O tema é como a expectativa de ameaça e o medo afetam o cérebro, mas no final das contas, né, eu vou abordar um pouco a neurobiologia do medo. Né? Tentar, de uma certa forma, contextualizar. Eu vou buscar uma linguagem, né, que seja intermediária, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão assistir de vários níveis de conhecimento, desde curiosos até pessoas que já estudam há muito tempo neurociências ou que pesquisam em neurociências. Então, a ideia, né, é tornar a linguagem um pouco mais acessível. Isso, claro, né, acessível, mas a ponto de não sair, de sair dos fatos e sair do que a gente conhece um pouco, né, até um momento sobre neurociências e medo, neurobiologia do medo. Eu vou tentar abordar de uma forma mais macro, né, então vou falar de áreas, estruturas que participam, como é que funciona um pouco esse aspecto. Vou tentar lidar aqui um pouco com a tecnologia, né, então eu preparei um roteiro, uns slides, mas não necessariamente, né, eu vou tentar então virar a câmera às vezes até para o slide que eu coloquei, para vocês darem uma olhada, não sei se vai ficar muito boa essa dinâmica, né? Então, por que a neurobiologia do medo? Né, se tem uma coisa que todos nós estamos vivendo hoje, é o medo, né, e uma expectativa de ameaça de várias formas. Né? Então, quem tem 40 anos ou menos, né, ou até um pouco mais, se a gente for parar para pensar, não viveu um evento que a gente teve no Brasil em 1974, que foi a crise, né? Não foi uma pandemia, claro, mas foi uma epidemia de meningite. E muitas coisas próximas do que a gente está vivendo, não no mesmo nível, não na mesma escala, né? Mas essas mesmas medidas algumas medidas foram adotadas. Então, pessoal que tem 40, 45 anos, até 50, né? Para baixo, ou era muito pequeno ou nem nascido era ainda. Né? E fora isso, a gente nunca, por algum motivo, nós estivemos protegidos, né, de grande parte das pandemias. Né? Quem já é centenário, né, vivenciou de uma certa forma a gripe espanhola. Né? Eu acho que no Brasil, isso aí eu posso estar enganada nessa informação, mas foram em torno de 300 mil mortos. E é um evento, né, foi um evento realmente marcante na vida das pessoas, mas a gente sabe que não são muitos os centenários. E a novidade de tudo que a gente está vivendo, né, em termos de expectativa de ameaça e medo realmente, é o isolamento social. Isso por si só já traz uma insegurança em relação ao futuro, né, ao presente ao futuro. Insegurança em relação a um luto imediato. Então, um dia as pessoas estavam indo à academia, ao mercado, à praia, e no dia seguinte, de repente, tudo isso acabou. Né? Houve um luto realmente na mudança, e esse luto ele produz muito medo do futuro, né? Então, em termos econômicos, o que vai acontecer com as pessoas, com as suas profissões, em termos de ameaça imediata à vida, né? Então ninguém sabe quem por algum motivo vai pegar, né, a doença Covid-19, como é que o seu organismo vai se comportar diante disso. Então, são várias situações que desencadeiam medo, ansiedade, né? E se a gente pensar em viver, né, em níveis altos de ansiedade, eu vou falar um pouco da diferença entre os dois durante um período de tempo, a gente pode falar, inclusive, do desenvolvimento de uma situação de estresse, né? E aí, para começar, eu vou tentar mudar aqui, gente, já começar essa, não sei se a tecnologia, como está tudo sendo feito em casa, não tem data show, não tem nada disso aqui. Né, eu fiz um recorte de alguns, na verdade eu peguei 3 artigos, um sobre isolamento social, né, é uma revisão bem rápida que foi publicada no Lancet, que é uma revista extremamente importante para a área médica, falando sobre isolamento social. Eles não pegaram artigos só sobre a Covid, porque é um evento muito recente na nossa história, né? Mas eles pegaram, além do que foi utilizado aqui no mundo em relação à Covid, também artigos que falavam de isolamento social e de quarentena
em outras epidemias, né, ao longo principalmente dos últimos 10 anos. Né? Alguém está sugerindo para eu fazer o Zoom, mas no Zoom tiveram alguns problemas, muitas pessoas tiveram problemas, né, em termos de dados que foram roubados, e eu acho que o Instagram ele acaba sendo mais acessível, principalmente para o público que segue o INA. E aí, aproveitar, né, eu tinha esquecido de dar esse recado no início, né, ao final a gente vai dar uma surpresa para vocês, né, vai disponibilizar uma surpresa. E aí eu falo direitinho isso ao final. Por favor, me lembrem para eu não esquecer. Bom, vamos lá tentar usar aqui a tecnologia de uma forma adequada. Né? Eu virei a câmera e coloquei ela para o meu laptop. Eu acho que dá pelo menos para ter uma noção, né, de quais são os pontos que eu coloquei aqui. Enfim, esse artigo, então, ele é de 2020. Né? Ele foi publicado na Lancet, é uma revisão rápida e fala de alguns pontos bem importantes. Né? Então, quais seriam os principais impactos psicológicos do isolamento e da quarentena? Partindo do princípio que eles diferenciam, inclusive, o que é a quarentena e o isolamento. O isolamento ele seria voltado principalmente para quem tem o diagnóstico da doença, seja lá qual for a doença que a gente está falando, no momento a gente está falando da Covid-19, e a quarentena ela é dedicada realmente ela tem um impacto social maior, porque ela está voltada para o público em si. E o que a gente vive hoje, como a gente não tem como testar, e isso é no mundo, gente, não é só no Brasil, é claro que aqui talvez a gente esteja testando menos as pessoas, como a gente não tem como testar todo mundo, né, existe uma falta de insumos para a produção de teste no mundo, né, a ideia é assumir que todo mundo, né, tem a doença e aí as pessoas ficam em casa. Bom, quais são os principais sintomas psicológicos que estão associados com esse isolamento social? A gente tem aqui, então, distúrbios emocionais, depressão, estresse, né? Uma baixa do humor, né? Vamos chamar assim, essa tradução, irritabilidade, insônia, sintomas de estresse pós-traumático, né? Principalmente quando a gente começa a elocubrar sobre o futuro, o que vai acontecer. Também tem sido visto aumento de raiva e de exaustão emocional. E todos esses sintomas, eles estão associados em algum nível a essa produção de medo, principalmente quando o medo ele está presente na nossa vida de uma forma constante e contínua. Né? Então, como é que a gente pode determinar nesse ponto o que é o medo? Né? Ou diferenciar o medo da ansiedade do estresse? O medo é a ansiedade, principalmente em termos neurobiológicos, e o estresse também, não vou diferenciar os três nesse sentido. Eles são muito próximos em termos de estruturas e áreas que estão envolvidas, né, em toda a neurobiologia. Mas existem conceitos, não são todas as áreas iguais, existe uma sobreposição importante, os sintomas também são importantes, sejam eles fisiológicos, neurobiológicos, comportamentais, né, a gente lê como sendo igual. E a diferença estrutural é a seguinte: o medo, normalmente, ele é bem pontual e factual. Eu tenho medo de alguma coisa concreta, né? Então eu tenho medo de barata, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de um lugar fechado, né? Eu tenho medo de alguma coisa bem específica. A ansiedade, ela já envolve a antecipação de alguma situação que pode ou não vir a acontecer, né? Então ela é uma preocupação, né? É um termo muito que aparece com muita frequência na ansiedade, é o será que? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou contrair a doença? Será que... E aí a gente tem uma mistura entre o medo de morrer e a ansiedade, né? Essa preocupação. Como o meu organismo vai reagir? Né? Será que eu vou ter complicações? Será que eu não vou ter complicações? Então, na verdade, o medo ele acontece em concomitância, nesse caso especial que a gente está falando, com a ansiedade. Mas a ansiedade, ela é mais circunstancial e é uma antecipação de uma situação. Normalmente é uma interpretação, uma elucubração sobre alguma coisa futura que pode ou não vir a acontecer. Diferente do medo. O medo, ele é pontual. Gente, eu tô aqui, tem uns gatinhos aqui em casa que às vezes eles querem se meter no meio da cama. Bom, e o medo, ele é mais pontual. O estresse, ele já é um conceito que ele se comunica muito com a ansiedade, apesar de não ser sinônimo de ansiedade. Né? Então, o estresse, na verdade, é um conceito, né? Um termo que veio da física e a engenharia também usa,
né, que significa quanto de peso uma ponte ou uma estrutura como um todo ela pode aguentar antes de se quebrar. Quando a gente traz esse termo para o nosso organismo, para a ciência da saúde, né, o que a gente tem é exatamente, né, o quanto o nosso organismo ele vai aguentar, ele vai sustentar de pressão até ele se romper. E esse rompimento ele pode chegar até as vias de morrer, né? Porque quando a gente chega no último nível do estresse, que é o nível de exaustão, é quando começam a aparecer algumas doenças, e aí vai depender, claro, dessa combinação entre ambiente e o aspecto genético, né? Então, doenças como, por exemplo, doenças cardíacas, né, cardiovasculares, o AVE, que é, né, uma doença com um aspecto vascular muito importante, ela pode ser desencadeada, o próprio câncer. Então, esses aspectos, eles vão, né, vai depender de indivíduo para indivíduo. E aí o estresse tem a ver com essa cronicidade, né? Então, é como se o organismo ele ficasse em alerta durante muito tempo. Ele é bom em algum momento, assim como a ansiedade também é boa, o próprio medo, a gente está falando aqui de sobrevivência, né? Então, como os indivíduos eles vão sobreviver, e é importante a gente sentir medo. O medo é o que impede a gente de ir para a rua bater perna, por exemplo, né? O medo nos faz ficar em casa, pelo menos quem pode tem essa possibilidade. Aqueles que não podem, que precisam trabalhar, ou porque estão no serviço essencial, ou porque não houve, né, algum tipo de acordo com o chefe, o medo faz com que essas pessoas elas tomem conta de o que elas estão tocando, que usem máscara, usem luva. Então, o medo ele é importante para a nossa sobrevivência desde sempre. A ansiedade e o estresse também são importantes, aí pegando a mesma linha, como, por exemplo, nos torna produtivo e faz com que a gente, de uma certa forma, lute por aquilo, né? Eu não sei se todos vivenciaram assim, mas nos primeiros dias, né, provavelmente houve uma negação não, isso não é tão sério, não é possível, deve ter um exagero. Logo em seguida, uma aceitação do que estava acontecendo, né, e essa aceitação ela pode vir de uma depressão, principalmente quando a gente está há muito tempo. A gente já está aqui, acho que 25 ou 26 dias, pelo menos no Rio de Janeiro, né, com a quarentena oficial, ela foi decretada no dia 16. E ela pode vir aí uma depressão, uma chateação, uma melancolia, uma angústia. E logo em seguida vem uma força motriz, pelo menos para muitas das pessoas, que é de tentar buscar novos projetos. Então, tudo bem, agora eu tenho que me reinventar, né? Entendemos que houve uma mudança, a gente não sabe quando essa mudança vai acabar. E mesmo quando acabar, provavelmente isso o mundo que a gente vai encontrar não é o mesmo mundo que a gente conheceu até dia 15 de março, né? Em termos de relacionamentos, em termos de trocas profissionais. E aí, como é que a gente pode, né, vivenciar isso? Bom, o William perguntou se pode desencadear dor neuropática. Pode desencadear dor neuropática, inclusive também pode desencadear transtornos psiquiátricos, conhecidos como transtornos de ansiedade, realmente, que é diferente de você estar ansioso simplesmente, né, ou ter uma crise de ansiedade. Você pode ter um transtorno de ansiedade, a depressão também pode ser desencadeada pelo estresse, enfim. Então, são três termos que a gente usa, três definições de estados que são diferentes, apesar de ter uma sobreposição muito grande de estruturas cerebrais que participam, né, do desencadeamento dessas emoções / sentimento. O Nathan está perguntando se o medo poderia ser caracterizado por uma sensação do que pode acontecer. Exemplo, se eu tenho medo de avião, eu tenho medo de avião por ele ter chances de cair. Sim, você tem. E aí o medo do avião, se você entrar no avião, provavelmente vai desencadear uma crise de ansiedade, por exemplo, né? E não, Júlia, não é que haja um prejuízo nas conexões neurais, tá? A gente está falando de um evento que é um evento normal na nossa vida, medo e ansiedade. Se a gente começa a falar num medo prolongado, então uma quarentena e uma incerteza muito prolongada, demorando aí meses, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas alguns estudos falam que para essa quarentena ser efetiva, ela precisa durar, alguns falam em 45 dias, né, que seriam aí aproximadamente 6 semanas, e outros falam em 13 semanas, que seria aí em torno de 3 meses, né, 3 meses e 1 semana. Isso é muito prolongado. E aí, esse prolongamento pode levar a uma situação, se a pessoa ela não conseguir se reorganizar,
né, em termos... Deixa eu só, peraí, tirar a gatinha aqui, que tá me desconcentrando. Se ela não conseguir se reorganizar, né, em termos de buscar novas tarefas, e aí a gente vai pensar em históricos, porque a gente está falando de indivíduos diferentes. Até só para... Já vou terminar de responder a tua pergunta, Júlia. Mas para terminar esse slide, que vai exatamente nesse ponto, né? Eles pegaram um estudo, né? Então essa revisão, em um estudo sobre o que eles vão chamar de gripe equina ou influenza equina, porque era em cavalos, né? Então se identificou que o impacto psicológico ele vai acontecer de forma diferente dependendo da população. Então eles falam em idade, né? O nível de educação formal e qualificação, né? Normalmente quem tem um nível educacional e uma qualificação profissional mais baixa tem um sofrimento maior, porque normalmente são as pessoas que sofrem mais em termos de emprego, de incertezas econômicas também. E aí o feminino, né, o gênero, ter ou não crianças em casa, não sei, né, pelo menos na minha experiência pessoal, mas provavelmente muitos estão que nem eu, né? No caso, meu filho ainda é um bebê, mas muitas pessoas estão com o filho, tem que trabalhar em casa, aí agora educação à distância, então virou uma loucura, porque você não consegue relaxar, você tem que tomar conta da casa, porque, né, você não tem mais o tempo livre, seu filho não vai mais para a escola, ao mesmo tempo você tem que direcionar a educação da criança, porque está tendo escola, muitas escolas estão tendo aula ainda, ou se você estuda, se o seu filho estuda no ensino público, inventar como é que vão ser essas aulas online, se você tem internet, se tem celular, se tem como acessar essa aula. Então são tantas questões que acabam produzindo, né, que são fatores que vão interferir no impacto psicológico também. Outras características demográficas, como se você está casado ou tem um companheiro, uma companheira, né? Isso, dependendo da situação, né? Isso pode diminuir um pouco a solidão ou não, dependendo do relacionamento, pode agravar esse momento de quarentena. Idade, educação, enfim, são alguns fatores que interferem. E aí, voltando à pergunta da Júlia, quando isso se prolonga por muito tempo, até falando aí já num estresse, a gente começa a ver efeitos deletérios, sim, em conexões neurais e também em funcionamento cognitivo, né? Então, o chamado cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, ele tem efeitos deletérios no funcionamento cerebral. Então, primeiro, ele literalmente ajuda, assim com a adrenalina, noradrenalina, ajuda o nosso organismo a se preparar para uma luta, né? Ou para fuga, mas se preparar para uma reação, realmente, para atuar no ambiente. E quando essa reação ela é muito prolongada, há um desgaste completo, né, no funcionamento e inclusive na capacidade que eu tenho de repor nutrientes, na capacidade que eu tenho de repor energia. Então há um gasto, um aumento na produção, né, na liberação de glicose no sangue, e isso faz com que também, como consequência, né, tenha a chance de aumentar, né, da pessoa, se ela tiver a predisposição dela aparecer, né, um alto nível de açúcar associado a diabetes, enfim. Então, a gente vê o próprio cortisol, ele tem um efeito bem negativo e deletério na memória e na atenção. Então, são fatores que podem sim, se isso for prolongado, essas consequências forem prolongadas, a gente falando aí no desenvolvimento de estresse, é claro que os fatores individuais vão direcionar isso, né, como a pessoa reage. Desculpa, gente. Se ela está sozinha, se ela não está sozinha, a idade dela, a perspectiva de mudança de estrutura financeira, mudança de estrutura social, enfim, são vários fatores. Bom, se imagine... Pois o problema é que isso não é tão simples assim, Andréa. Essa imaginação, né? Então, a Andréa colocou, imagina que você está dentro de um veleiro indo do Rio à Europa. O que você faria dentro de um veleiro durante dias e dias embarcado? Umas pessoas, talvez, elas não aguentem essa estrutura. A gente não tem necessariamente estrutura para aguentar esse aspecto, né? Então, o que você vai fazer ali é muito individual, tem a ver com o histórico. Então, umas pessoas têm uma capacidade, ou já têm um histórico de depressão, por exemplo, tem um histórico familiar, não dela, né? Mas como ela vai ver o futuro, né? O aspecto perceptivo também é importante, né? Então, a quarentena, ela tem efeito, ela tem o fator psicológico, né? Ou tem um impacto psicológico que pode ser mais ou menos grave. Por exemplo, profissionais que estão na linha de frente, profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, alguns psicólogos,
Deixa eu ver se eu encontrei, se eu esqueci alguém. Terapeutas ocupacionais, né? Talvez não, estão sofrendo mais, então ali existe um risco maior dele se infectar, ele está diretamente no nível alto de estresse. Ontem eu li um relato de uma fisioterapeuta, né, que ela falou assim: eu nunca vivi nada tão pesado na minha vida, não sei se eu vou aguentar mais alguns dias, né, em plantões em hospitais públicos aqui no Rio. Então, tem vários aspectos aí que vão modular em como o indivíduo vai lidar com essa quarentena ou com esse isolamento social. Bom, mas eu queria já entrar também, para não me prolongar muito nisso, entrar um pouco, né, na neurobiologia de fato, né? Então, como é que funciona o medo? Como é que começa essa ideia? A gente sabe que tem alguns estímulos que são inatos, né, que produzem de uma certa forma um medo inicial e que tem a ver com a manutenção da nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala, por exemplo, num estrondo, num barulho muito forte, né, a nossa tendência, e isso você vê reação inclusive em bebês, né, os bebês se assustam, eles ficam com medo, né, então são fatores que desencadeiam realmente uma situação de medo, uma situação de insegurança, né, de ameaça à vida. Essa é a principal função do medo, é nos proteger de uma suposta ameaça à nossa sobrevivência, né, inclusive em aspectos desculpa, gente, faltou a palavra. Em aspectos de evolução mesmo, evolutivo. Bom, e aí partindo do princípio que a gente tem esse aspecto inato, a gente vai usar, né, e o principal modelo experimental utilizado para conhecer a neurobiologia do medo é justamente o condicionamento clássico, que é o condicionamento do Pavlov, né? Então, vários experimentos ao longo do mundo com animais, principalmente com roedores, começaram a produzir esse condicionamento, né, tentando fazer com que objetos que inicialmente não geram medo no rato, eles viessem a gerar medo. Então, ou porque foi pareado com choque, ou porque foi pareado com algum tipo de privação alimentar, né, algum evento foi pareado com uma situação como a luz ou um som leve que não produz medo necessariamente, e aí o animal ele passa a ter medo a essa luz, ele passa a ter medo ao barulho, né, e associar um estímulo que era neutro, ele passa a ser um estímulo condicionado, no caso aí condicionado ao medo. E com base nesses modelos experimentais, começou-se a tentar entender quais são as estruturas ou o que realmente participa em termos neurobiológicos desse desencadeamento do medo, né? Ou, né, aí vem aquela história, acho que até alguém mandou uma mensagem mais cedo, né? O medo desencadeia essa cascata de mudanças cerebrais, ou as mudanças cerebrais que fazem com que a gente tenha e sinta um medo. Essa é uma pergunta que a princípio ela não tem resposta, né? Ou melhor, ela pode ir para os dois lados, vai depender de que carga teórica ou que aparato teórico eu vou utilizar. Então eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, eu já vou partir para o aspecto realmente neurobiológico para a gente tentar, né, falar um pouco em termos de quais estruturas participam mais, o que a gente pode... e aí eu pretendo, né, o negócio tá muito complicado de montar, né, uma live, montar uma aula. Isso aqui eu fiz até de uma certa forma para lidar com a minha ansiedade, né? Eu comecei a ver depois de 25 dias o quanto faz falta, né, essa troca da aula, conversar, trocar informação em termos de uma matéria em especial ou de um conteúdo especial. Mas com uma criança em casa é muito complicado. Então, a ideia é ter um segundo episódio que fale de evidências de quais as atividades que realmente demonstram mudança nessa neurobiologia, né, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da sensação de medo e de ansiedade. Mas aí eu vou deixar isso para um outro momento. Vamos tentar voltar aqui para a aula. Vou virar aqui para vocês. Bom, então esse aqui é um modelo, não sei se vocês conseguem ver, né? É o aprendizado associativo ou condicionamento clássico. Então, um estímulo com essa competência emocional que a gente vai chamar de inato, então são estímulos que realmente eles desencadeiam algum tipo
de mudança clara na percepção emocional, e aí a gente está falando do medo em especial, eles são pareados com estímulos neutros, que não têm de nenhuma forma significado. E sim, isso mesmo, Andréa, o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência. Né? Por isso que eu não sei quem acompanha, quem vê os vídeos que eu faço, existe, né, uma visão extremamente positiva que ela é muito deletéria para o ser humano. Né? Que supostamente afastam as emoções que são tidas, entre aspas, como negativas. Né? As emoções, que eu também não gosto dessa valência positiva e negativa, porque todas são importantes, mas as emoções ditas negativas, elas são tão importantes quanto as emoções ditas positivas. Né? E aí a gente não tem como excluir, porque elas são importantes para a nossa sobrevivência, para a gente lidar com o outro, lidar em sociedade, né? Nos afastar. Então é isso que vai fazer com que a gente ou fique em casa, ou pelo menos quando vai à rua, porque tem que ir à rua, né? E a gente sabe que é uma ilusão pensar que vai todo mundo ficar em casa. Existe uma quantidade absurda da população que precisa trabalhar de qualquer forma, por uma questão de sobrevivência também, né? Então a gente está falando de duas questões de sobrevivência. E essas pessoas vão se cuidar, o medo que vai fazer com que isso aconteça. Enfim, mas esse aqui é o modelo, né? A gente tem um som, que ele aparentemente é neutro, não quer dizer nada para esse animal, ele não está alto, não é um estrondo, é um som. E ele é pareado com choque. E esse choque, sim, ele tem uma competência emocional. E ao ser pareado, a gente vê aqui a formação de uma memória de medo. Um animal, ele passa a ter medo, mesmo, não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor, mesmo quando o som é emitido sem estar pareado com choque. Quando isso acontece, houve o condicionamento do medo, houve a aprendizagem do medo, né? Então, aquele estímulo, ele passou a ser um estímulo que desencadeia o medo. Uma estrutura que eu acho que vocês conseguem ver aqui, eu vou mostrar outro modelo disso, né? Não sei se... Esse aqui são os dois artigos que eu estou utilizando, e aí quem quiser no futuro pode mandar uma mensagem pelo direct ou mandar uma mensagem para o INA, né? Que eu vou encaminhar esses artigos para quem estiver acessando o Instagram ou o WhatsApp, enfim. E vocês podem pedir que vocês vão receber esses dois artigos principais, que foram os dois artigos que eu me baseei para falar dessa neurobiologia do medo. Um da Nature Reviews Neuroscience de 2015 e o outro, deixa eu conseguir ler aqui também, Annual Review Medicine de 2015 também. Bom, então uma estrutura importante é a amígdala, né, que provavelmente vários de vocês já conhecem, já ouviram falar. A amígdala, que a gente vai dividir ela em núcleo lateral e núcleo central. E qual é a importância dela? Né? É uma importância, ela é tão determinante que indivíduos ou animais que têm a lesão na amígdala, eles não têm esse condicionamento. Então, principalmente isso se vê em estudos com animais que têm algum tipo de lesão da amígdala ou que acaba sendo também, ela é knockdown, né? Então todo o circuito dela acaba sendo desutilizado. Né? Ou de uma certa forma ele não faz-se uma lesão, né? Muitas vezes, para tentar ver qual é a função dela. Esses animais, eles além de não serem passíveis de realizar esse condicionamento entre o som e o choque, por exemplo, eles começam a apresentar comportamentos muito dóceis, mesmo em situações quando esse comportamento não é adequado, quando esse comportamento, essa docilidade, vamos chamar assim, nem sei se essa palavra existe, mas essa docilidade pode colocá-lo em perigo. Bom, e aqui o mesmo esquema, só que de uma outra forma, mas aqui vocês conseguem ver que esse condicionamento, esse treinamento, né, o condicionamento, ele pode ser auditivo ou visual, a partir do acendimento da luz. Ele aprende que toda vez que a luz acender, algum perigo, alguma coisa ruim vai acontecer com ele. No caso, tomar o choque. Né? Isso pode ser também pareado, eu posso usar os dois, tanto o som quanto a luz, enfim. E uma das consequências quando acontece esse condicionamento, né, uma das consequências é o que a gente vai chamar de desamparo aprendido. Né? Então, o desamparo aprendido é um comportamento no animal muito próximo da depressão, onde ele aprende que não há o que ele faça
né? Porque aí ele começa, né? O animal ele começa ali na caixa que ele tá, no ambiente dele, buscar uma forma de fazer qualquer comportamento. Deixa eu virar aqui para mim, que eu tô falando aqui com as mãos e não tô me sentindo, ninguém tá me vendo. Ele tenta, né, fazer com que haja um fim daquele estímulo que está produzindo alguma coisa negativa para ele, no caso o choque. E aí ele procura alguma coisa no ambiente para tentar resolver, tentar diminuir o medo, a luz, ele imagina que logo em seguida vem o choque. Só que quando ele vê que não há nada que ele pode fazer, uma das consequências é o desamparo aprendido, né? E aí a gente sabe, tem sido visto isso com humanos também, que tanto o transtorno de ansiedade quanto o transtorno depressivo, eles são consequências, né, de um alto nível de ansiedade, de um alto nível de estresse, né? Principalmente quando a gente está falando de estresse aqui, que é o aspecto crônico, né, dessa incapacidade do organismo voltar para a sua homeostase. E aí são consequências diretas desse aspecto. Bom, voltando para a estrutura, né? Aqui, deixa eu ver um pouquinho, vocês conseguem ver nessa figura 3 estruturas, né? Ou 3 momentos, vou chamar de estruturas, 3 momentos. Uma é a entrada sensorial, e essa entrada sensorial é a informação de alguma coisa que vai desencadear o medo, né? Essa alguma coisa, ela, no caso do animal, é a luz ou o som, né? Quando há esse pareamento, esse estímulo que era neutro passa a ser condicionado. Mas na nossa vida, no nosso mundo, a gente sabe que esse input sensorial ele é muito mais complexo. A gente não está falando dessa combinação de luz ou uma combinação de som. A gente está falando principalmente de situações de uma ameaça real ou imaginária à nossa vida, né? O que é imaginário? Então, não necessariamente, por exemplo, não falando na situação que a gente está vivendo agora, mas quando uma pessoa ela imagina que ela vai ser demitida, ela não está sendo colocada, a vida dela ainda não está sendo colocada em risco diretamente. Isso eu falando de uma pessoa que não necessariamente ela vai ela vai ser demitida e ela vai passar fome. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma estrutura, né, outras rendas dentro de casa, enfim, uma situação como essa. Mas ela vivencia aquilo como uma morte. Então, a nossa morte hoje em dia, num ambiente muito complexo que a gente vive, não é necessariamente um fim da nossa vida, mas é o fim da nossa sobrevivência psicológica também. E isso é importante, porque quando a gente fala em circuito do medo, principalmente da ansiedade, que é uma antecipação de alguma coisa, uma futura ameaça, e muitas vezes essa ameaça nem é uma ameaça real. Então, um atleta, por exemplo, quando ele se coloca numa competição, e ele fica ansioso, será que eu vou ter um bom desempenho? Ele não está correndo um risco de vida ali, física, a vida dele, ele não vai morrer se ele não tiver um bom desempenho, mas ele está correndo, né, essa percepção de morte psicológica, ela acontece. Então, esse input sensorial dessa imagem tem que ser levado em consideração nesse aspecto quando nós estamos falando em humanos. E esse input sensorial ele vai fazer alguns caminhos, né? Uma parte dele vai chegar até a amígdala, e aí a gente tem a amígdala, essa estrutura fundamental no vínculo de um estímulo neutro, nesse condicionamento do medo. Então a amígdala ela tem uma importância muito grande no que a gente vai chamar de aprendizagem implícita e no condicionamento do medo. Mas a informação sensorial, e a gente vai ver no próximo slide, ela também vai para o córtex associativo, para o córtex, né, sensorial, e aí depende do tipo de informação, né, da fonte sensorial que a gente está falando. Bom, nesse ponto, né, aí mantendo aqui o foco nessa figura, o córtex pré-frontal medial, ele tem uma comunicação, uma importância muito grande nessa neurobiologia do medo, porque o papel dele, né, se a gente for... eu vou falar um termo aqui que eu não gosto muito, mas eu acho que vai ser importante para todo mundo acompanhar, principalmente porque a gente tem níveis, né, pessoas que só são curiosas ou que por algum motivo o pessoal resolveram assistir a live, enfim. É como se a gente chamasse, né, o córtex pré-frontal de uma estrutura associada à razão, né? Não é que existe essa divisão entre razão e emoção.
tá? Não é isso que eu estou afirmando, mas ela tem uma capacidade, essa estrutura, e aí a gente está falando aqui do córtex pré-frontal ventromedial em especial, é uma estrutura que tem um papel importante na inibição da amígdala. Então, quando a gente está em alerta, né, numa hiperativação de uma situação, uma ameaça que vai acontecer a qualquer momento, o que se vê é uma hiperativação da amígdala. O mesmo a gente vê em transtornos de ansiedade também. Pessoas mais ansiosas têm uma maior ativação da amígdala, uma maior capacidade, é como se a amígdala ela tivesse um nível de ativação maior do que o indivíduo ou indivíduos menos ansiosos, tá? Então, vou usar essa comparação, acho que para ficar claro para todo mundo. E o córtex pré-frontal ventromedial, aqui não tem uma imagem, mas se vocês, aqui a gente está falando do córtex, tá? Pré-frontal, vamos pensar essa estrutura aqui, e ventromedial seria mais ou menos, só que mais internamente, claro, né? Mais ou menos isso aqui, o direito e o esquerdo. Então, vamos voltar para a imagem. E aí, o córtex pré-frontal ventromedial, ele tem dentre as suas funções a capacidade de inibir essa ativação da amígdala, né? Então é aquilo que faz com que a gente, se a gente for pensar no comportamento, a gente pondera uma situação, a gente pondera a percepção de uma situação de perigo, por exemplo, e acaba, né, tendo um alívio, uma diminuição desse medo ou dessa ansiedade, uma diminuição dessa sensação. Porque a gente consegue, através desse aspecto da razão, reestruturar, né? Daí é o aspecto tão importante da reestruturação cognitiva que uma das linhas da psicologia, chamada terapia cognitivo-comportamental, tanto fala, né? É a reinterpretação de uma situação que nem sempre é uma situação que nos coloca em perigo. O grande problema hoje em dia é que nesse momento que a gente está vivendo, eu não sei se provavelmente a maioria de vocês já passou por isso, né, nesses 25 dias, é que a gente não tem nenhum controle, nenhuma sensação de controle sobre o que está acontecendo, né? Provavelmente todo mundo aqui já se pegou lavando um saco de batata, lavando um saco de feijão, um saco de arroz, né? A gente tenta construir um mecanismo para ter algum mínimo controle e seguir, né, no nível racional. Só que mesmo as pessoas, e a gente tem, claro, né, pessoas que já tinham alguns comportamentos compulsivos associados à limpeza, pessoas que nunca tiveram esse comportamento e começaram a adotar e tentar buscar alguma racionalidade no que é viável e o que não é viável. Deixa eu só ver aqui duas perguntas que foram feitas, antes para eu não me perder. Maria Isaura perguntou: imaginar que terá pico de pressão ao deitar pode ser uma ameaça irreal que pode tornar-se real? Pode sim. Por exemplo, Maria, isso é muito comum no transtorno do pânico, não necessariamente com o pico de pressão, mas indivíduos que têm o diagnóstico, que não têm o diagnóstico ainda, mas que estão, né, tendo ataques ou crises de pânico, eles têm certeza que eles vão ter alguma coisa e começa alguma alteração no coração, por exemplo, alguma alteração cardíaca, que começam a controlar muito isso, a controlar muito os sintomas. E isso vai gerando um aumento da ansiedade e com o aumento da ansiedade a chance dele ter, por exemplo, um aumento dos batimentos cardíacos é grande. E aí quando ele percebe um aumento dos batimentos cardíacos, a pessoa começa a ficar nervosa. E aí, eu tô morrendo, alguma coisa tá... Ui, desculpa, gente, minha gata tá aqui. Ai, agora acho que ela mexeu na apresentação, mas voltou. Então, sim, se você começar a ficar preocupada que você vai ter um pico de pressão e começar a prestar atenção em todos os sinais corporais, você vai ficar mais ansiosa cada vez mais que alguma mudança no sinal corporal, você percebeu alguma mudança no sinal corporal. E esse aumento da ansiedade, ele pode levar a um pico hipertensivo para aquelas pessoas que já têm essa predisposição. Essas conexões entre a amígdala e o córtex é feita e o córtex pré-frontal, elas são feitas durante a infância. Sim, a infância ela tem um papel importante nesse momento, né? Então, para quem não sabe, né, o córtex pré-frontal como um todo, ele vai ser mielinizado, né? Então, o que é essa mielinização? É a construção de uma camada, né, em torno do axônio, e essa camada vai contribuir na velocidade do processamento de informação. E quando a gente nasce sem, né, essa bainha de mielina
construída, vamos chamar assim, né, para ficar claro para todo mundo. E ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da vida, né, principalmente, aí tem algumas imagens bem interessantes que mostram, né, essa mineralização, ela vai da parte posterior para a parte anterior, e como se ela alcançasse esse ápice, aí tem não existe um número exato, mas a gente pode pensar em alguma coisa entre 18 e 21 anos como momento aí. E vai ser nesse período, principalmente nos momentos iniciais da vida, que toda essa modulação da ativação da amígdala vai acontecendo. Nos primeiros momentos, com certeza, a necessidade de um adulto, né, ou um indivíduo externo adulto, não necessariamente pai, mãe, vai ser vamos chamar de um cuidador, ele vai modular para a criança, né, e dar essa sensação de segurança e proporcionar que essa conexão ela seja construída da forma mais adequada possível. Né? Então, a infância ela tem um papel importante nessa conexão que vai sendo construída, assim como nessa modulação do córtex pré-frontal na ativação da amígdala. Né? Então, indivíduos ou crianças que vivenciam situações de estresse muito intensas, violência psicológica ou física, né? Aí, as duas são danosas, que vivenciam uma situação muito complicada em casa, em termos emocionais. Às vezes a violência não é diretamente com a criança, mas ela vivencia muita violência, né? Isso vai provavelmente interferir na capacidade de regulação dessa ativação da amígdala, como se ela vivesse o tempo todo em alerta, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, né? Esse estado de medo / ansiedade, ele acaba sendo constante na vida dessa criança e isso vai interferir ao longo da vida. Né? Que minha mãe é claustrofóbica, só de imaginar que está trancada em algum lugar, ela sente que não consegue respirar, né? Então esse fator aí da percepção é importante. E transtornos depressivos e ansiosos na infância influenciam o desenvolvimento? Bom, Júlia, alguns dados, né, são dados desencontrados. Eu nem vou chegar a falar muito nisso aqui, não vou focar muito, para também eu não sair muito do objetivo. Né? Mas dependendo de como a criança, dependendo de como ela é vista, de como é o tratamento do transtorno, como é que se diz, todos esses fatores vão interferir, né, no desenvolvimento posterior da criança mesmo, né, e consequentemente na sua vida adulta. Então dizer que influencia ou não influencia é muito leviano, vai depender de como a família e como as pessoas próximas, os cuidadores vão olhar para esse transtorno. Mas vamos voltar aqui, mas acho que está indo bem com essa tecnologia, né? Peraí, deixa eu voltar, com a imagem é melhor porque fica... tá. Bom, essa imagem, o negócio aqui travou e depois foi demais, gente. Vamos lá. Cadê? Eu construí essa aqui é onde eu quero ir. Que é uma imagem bem interessante, que ela tenha essa informação bem de como acontece isso que eu estou falando, né? Então, aqui a imagem, né? Para quem não conhece, isso aqui é a amígdala, né? Então, uma estrutura que tem esse nome, né, pelo formato dela de amêndoa. Então, na verdade, é um conjunto de núcleos. E a gente tem, né, o córtex pré-frontal aqui, né? O exemplo é interessante porque a gente está falando aqui de um exemplo de alguma coisa que nos está associado ao medo, né? Um animal que pode nos ferir e que pode também desencadear aí uma reação alérgica ou até um envenenamento, dependendo se é criança, se não é criança, enfim. Mas é uma ameaça real, algo que produz medo. A informação sensorial, ela vai seguir uma parte, né? Ela vai para o tálamo e do tálamo ela vai uma parte para o córtex associativo visual e outra parte para a amígdala. Tanto a amígdala quanto o córtex associativo visual, porque eu estou falando de uma informação que chegou até mim pela visão, né? As duas estruturas são estruturas de integração. Integração sensorial, e isso é extremamente importante porque ela vai integrar todos os fatores, né, da imagem, daquilo que está produzindo medo, e a identificação de que realmente é uma ameaça. Além do córtex associativo e da amígdala, a gente tem aqui o hipocampo como uma estrutura também relevante, né? Então, não sei se vocês se lembram, quando eu falei do condicionamento do condicionamento clássico, né, de toda essa parte do medo,
né, da aprendizagem do medo, a gente está falando, em último caso, de uma formação de memória. E o hipocampo, apesar, e esse é um outro ponto importante, né, não existe um lugar da memória. O hipocampo é uma estrutura importante para a memória, para a formação de memória a longo prazo, mas eu não posso afirmar que a memória está no hipocampo. Ele tem uma participação bem importante na modulação, né? E a gente está falando, no final das contas, da formação dessa memória. Mas, voltando aqui, né, eu tenho aqui essa dinâmica que é bem interessante. Então, o começo é a informação, essa informação vai para o tálamo e ela caminha tanto para a amígdala, e aqui a gente está falando de núcleos diferentes da amígdala, núcleo lateral, núcleo central, núcleo basal, e ela vai para o córtex sensorial. Então, a gente tem uma resposta rápida do medo e uma resposta mais lenta do medo. Então, quando a gente se vê ou se identifica, né, se visualiza numa situação de ameaça, existe uma cascata de reações que ela é quase imediata, né? Essas reações são fisiológicas e endócrinas, né? Então a pessoa ela ou paralisa ou ela tenta lutar para competir, para tentar sair daquela situação, e muitas vezes ela congela, né? Então o animal ele tem o freezing, né? E nós também congelamos muito, né? A gente fica sem reação. Ao mesmo tempo, existe uma via que é uma via que passa por áreas corticais, né? Então essa resposta imediata tem a ver com a reação imediata, essa reação mais rápida, essa via mais rápida tem a ver com a reação imediata da amígdala. E tem uma via mais longa que passa pelo córtex que envolve essa racionalização, né? Em pensar estratégias do que eu vou fazer realmente. Né? É um perigo? Não é um perigo? Né? Um outro exemplo é se eu estou andando numa trilha, e eu estou usando exemplos bem pontuais, né? Menos complexos, para a gente entender o funcionamento. Se eu estou andando numa trilha e eu vejo um movimento rápido, minha primeira reação é parar e ficar imóvel. Essa foi a resposta pela via, né, mais rápida. A via mais demorada, que passa por essa avaliação cortical, pode pegar e avaliar. Não é um perigo, não é uma cobra, por exemplo, né? É só um lagarto que passou rapidamente, e aí eu vou seguir a vida. Ou não, a interpretação realmente real é uma cobra, então realmente eu tenho um perigo. E aí são essas duas vias que vão fazer com que a gente reaja ao medo. Um que vai nos trazer respostas mais imediatas, alterações fisiológicas mais imediatas. Então, se vocês olharem aqui, a amígdala, né, aqui não aparece o hipotálamo, mas a amígdala tem conexão direta com o hipotálamo, né, que tem a ver com as respostas autonômicas e também endócrinas. Aqui está escrito errado. E as respostas autonômicas e endócrinas, né, elas vão acontecer principalmente desencadeadas pela ativação do sistema nervoso autônomo simpático, né, que são aquelas alterações voltadas diretamente para luta e fuga, né? Então você vai ter um aumento de aporte sanguíneo para os membros, né, pernas e braços, porque a pessoa ela pode fugir, exatamente, sistema de luta e fuga. Você vai ter um aumento dos batimentos cardíacos também, porque a ideia é você ter algum tipo de efeito, algum tipo de reação àquela ameaça. Você vai, por conta disso, para que isso possa acontecer, já que eu vou sair correndo ou eu vou entrar numa luta, eu preciso ter mais glicose disponibilizada no sistema sanguíneo, na rede sanguínea, para que eu possa ter essas ações. O problema é quando isso permanece por muito tempo, né? Então o hipotálamo, a comunicação da amígdala com o hipotálamo produz essa mudança imediata, mas se a gente consegue se a gente fica muito tempo nesse mecanismo, isso traz efeitos deletérios muito importantes para o nosso organismo. E o que tem se falado desde o começo, né? Então não existe uma cura para a Covid, ninguém conhece. A ideia é tentar, né, não atrapalhar o sistema imunológico para que ele funcione de forma adequada e tenha a melhor resposta se a pessoa se ela for infectada pelo vírus, né? Isso, é claro, não é só na Covid, isso serve para qualquer momento, qualquer tipo de doença, né? E quando a gente está falando nessa reação de estresse, né, crônica, por conta de momentos repetidos, né, de medo, ansiedade, falta de capacidade de interpretação, né? Você fala muito no termo resiliência, né? Então o indivíduo ele não se vê ou coping, né? Ele não acredita que ele seja capaz de lidar
com aquele estímulo aversivo, com aquela situação aversiva. Então, quando isso se permanece por muito tempo, um outro efeito dessa alta descarga hormonal, e aí eu falei de dois principais, né? Falei do cortisol e falei da adrenalina, noradrenalina. Na circulação sanguínea e os efeitos também no cérebro, né, o efeito na circulação sanguínea como um todo é uma diminuição da capacidade do sistema imunológico responder a algum agente externo, né? E no cérebro a gente começa a ter essa dificuldade em termos de aspectos cognitivos, começa a se ver também uma capacidade, por a pessoa não saber como responder, um aumento dos transtornos mais conhecidos, que são ansiedade e depressão. Então, são esses fatores, né, que de uma certa forma o conjunto dessas estruturas, o conjunto dessas operações que estão associadas a essa biologia, ou neurobiologia do medo. Alguns fatores vão contribuir, então eu dei uma deixa aqui do que seria possivelmente uma próxima live, né? Eu tô olhando o córtex pré-frontal como um todo e o córtex pré-frontal ventromedial em especial como uma estrutura importante capaz de regular a ativação da amígdala. E quanto regular, e aí a gente está falando de formas que vão regular, né? A reinterpretação, a percepção que a gente tem da situação em termos de ameaça é um fator importante nessa regulação, né? Então, reestruturar cognitivamente ou ver outras formas de interpretar uma situação são fatores importantes que vão ajudar o indivíduo a lidar com aquela ameaça, seja ela real ou não, né? Então, a ameaça real, novamente, é o medo que a gente tem de pegar uma doença e poder vir a morrer, sim, porque todos nós podemos, né? Essa história de que a gente é grupo de risco ou não é grupo de risco, estatística é importante, mas quando a gente fala da nossa vida, né, você nunca sabe quando você vai... A estatística fala que 80%, 90% das pessoas que morrem estão no grupo de risco, mas existe também 10, 15, 20%. Né? E você nunca sabe se você vai estar nesse 10, 15, 20%, não tem controle sobre isso. Mas esse medo da morte é um medo real. Eu posso falar do medo, né, que seja, não é que ele não seja real, mas ele não tem evidências suficientes para falar sobre ele. Então, e daqui a 6 meses, será que eu vou conseguir ter meus pacientes no consultório, por exemplo? A gente tem um problema muito sério agora que vários profissionais liberais estão vivendo, né? Duas profissões estão muito próximas de mim, são psicólogos e fisioterapeutas, eles estão vivendo isso. Será que os meus pacientes vão voltar? Isso não é que não seja um medo irreal. Existe a possibilidade de não voltar, mas também existe a força de trabalho do profissional de se reinventar. Existem vários outros aspectos que podem contribuir com esse ponto, né? Alguém fez uma pergunta, pode haver uma resposta motora no caminho mais rápido? Pode, o congelamento é uma resposta motora. Quando você para e congela, né, houve um freeze motor também ali. Isso é uma resposta motora. A pessoa pode, né, ter uma fuga inicial, sair correndo e de repente ver que aquilo não era, né? Quando você tem a via mais lenta, né, quando a informação chega realmente à parte consciente, você avalia que aquilo não era um perigo real. Bom, gente, eu tentei abordar todos esses aspectos, não vou me prolongar muito até por causa do bebê, né? Então eu tenho um limite de falar no máximo 1 hora, porque ele começa a ficar inquieto. Eu acho que eu consegui passar um pouco a ideia, pelo menos geral, né? Claro que eu não fui a fundo, eu não falei de aspectos específicos, né, neurofisiológicos, porque eu acho que também não era o propósito aqui. Eu espero voltar em breve para falar, né, do que se tem de evidências de atividades ou estratégias que possam interferir, né, e fazer com que essa comunicação entre córtex pré-frontal e amígdala seja mais eficiente, a ponto de diminuir a ativação da amígdala ou criar um fortalecimento, vamos usar esse termo, criar um fortalecimento entre essas estruturas. Tá? Queria agradecer a todos que ficaram. Aqui eu vou salvar, então eu vou fazer 2 coisas. Eu descobri, né? A gente está descobrindo um monte de coisa tecnológica nesse momento. Eu descobri que se a live ela é só com um perfil, dá para salvar e depois é colocado no YouTube.
Mas, de qualquer forma, ela vai ficar no Stories por 24 horas, tá? Então, isso aí eu vou salvar e quem quiser voltar e ver isso novamente. E aí, a gente vai, né, principalmente para os profissionais de saúde, isso é específico para os profissionais de saúde, né? O INA, ele vai fazer um curso, né, sobre manejo de transtornos de ansiedade e depressão, principalmente por esse período, para esse período pós-isolamento, né, quando a gente voltar a ter uma vida mais próxima do que era antes, mas não vai ser igual. E aí todo mundo que ficou aqui, que assistiu a live, vai ter 20% de desconto nesse curso, é o que o INA está dando. E aí, quem tiver interesse, pode mandar o direct ou entrar em contato com o WhatsApp do INA, que é 21 9918 165884. Então é um curso online, claro, né? No momento estamos sobrevivendo só com a internet. E deixar, né, mais uma vez o meu agradecimento, espero voltar logo para continuar falando sobre esse tema. E um beijo a todos e boa quarentena, boa Páscoa, né? Apesar da gente estar nessa pegada que não tem domingo, não tem feriado, não tem dia de semana, mas para aqueles que por algum motivo forem comemorar e que seja um descanso, pelo menos um descanso mental para todos nós. O workshop tem certificado sim, não a live, né, mas o workshop tem. Gente, eu consigo digitar, peraí. Eu tô descobrindo cada coisa nova nessa tecnologia. 991865884. Foi. Eu acho que é isso, espero que esteja certo. Mas qualquer coisa, gente, na biografia, na bio, né, do INA tem um link lá, e eu acho que lá tem um link pro WhatsApp também, tá bom? Um abraço a todos, um beijo para todos, feliz Páscoa e a gente se vê na próxima, gente. Tchau, tchau.